Ai, dá uma ansiedade não dar a colher de pau. O pessoal daqui a pouco tá chegando para mais um programa Bike de Histórias. Ai, com licença, a colher de pau, deixa aqui arrumar. Ai, arrumar aqui a gravatinha. Ai, tô ansiosa, colher de pau. Ai, alguém? Sheila! Bem-vinda ao programa Bike de Histórias. Fala oi pra Sheila, colher de pau. Seja muito bem-vinda. Sheila, gostou do meu penteado? É um penteado novo para a ocasião. Nossa entrevistada chegou! Paula! Oi, Paula! Seja bem-vinda! Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um programa Bike de Histórias. Lovets! Tenho aqui alguns recados antes de começar o nosso programa. Deixa eu tirar aqui apagar um pouco aqui esse áudio. Pronto. Sejam muito bem-vindos. Recados da semana. Lovets, a partir do dia 1 de agosto, o programa, o perfil Scarlett von Bisnaga, tanto no Instagram quanto no YouTube, vai mudar para Bike de Histórias. Ou seja, muito mais histórias com a mesma palhaça. A palhaça continua, mas vai ter muito mais histórias. E o programa Bike de Histórias, ele é uma das contrapartidas da campanha Vaquinha Projeto Bike de Histórias, que é o projeto da palhaça Scarlett de mediação de leitura e contação de histórias. Antes da pandemia, saía eu, colher de pau, na nossa intrépida bike pelas ruas de São Paulo, contando histórias e fazendo mediação de leitura, lendo para as pessoas que passavam na rua com a brincadeira: compre um brigadeiro e ouça uma história. Vou deixar aqui. Eu não... Opa! Tacaratá! Tchuchuruchu! Tchuchuru! E hoje temos a honra de ter aqui conosco a Paula Pagu, que é educadora infantil, contadora de histórias e palhaça, irmã de nariz. Bem-vindos, tô vendo a Catita, a Gra. Gra, o teu sinal tá favorável hoje. Show! E, Paula, vamos conversar? Vamos ter um tete a tete aqui com os Lovets? Vou te chamar. Tantarará, tchatchará, tchatchatá, tchatchará, tchatchá, tchatarará. Oi, tudo bom? Olá, Paula, seja muito, mas muito bem-vinda! Obrigada de ter aceitado o convite. A felicidade é minha aqui, estou muito feliz. E muito feliz de ver as amigas aí, a Kátia, aí fica tudo mais legal. Sim, a Sheila vai ser a nossa entrevistada da próxima semana. Estou pronto. Paula, vão ser duas pessoas a te entrevistar, tá? Eu e a colher de pau. Tá bom.
Então tá Colher bom. de pau é o público. Ela é a manda-chuva. Eu tento ser um pouco rebelde, mas como ela sabe do que fala, eu procuro ouvir. Ah, então tá bom. Aí ela vai interromper aqui e me dá as coordenadas. Porque eu viajo um pouco, eu vou. Tá bom. Paula, você é educadora infantil, contadora de histórias, palhaça, faz faculdade de filosofia, Sou fotógrafo, faço de tudo um pouco na vida. fotógrafa. Eu hoje não tô com o meu nariz aqui, o meu nariz ficou na minha mãe, mas eu trouxe a minha camiseta, ó, que eu sou doutora Dodô do Hospital Tatuapé, com muito orgulho. Estamos Olha afastados só, agora por conta da pandemia, os voluntários, mas eu sou a doutora Dodô. Cuido lá dos pacientes do Hospital do Tatuapé. olha só. Tá com saudades, não tá? Muito assim, porque é um trabalho maravilhoso. Tem eu brinco que são as senhorinhas que ficam de jaleco rosa. E o trabalho do voluntário e tal, ele não é só de ir lá conversar, que já é muita coisa, muitos pacientes do Hospital Tatuapé não tem visita, não tem quem ficar. E é um trabalho assim, alguém precisa de um chinelo, a gente corre para pegar. Alguém precisa fazer a barba, a gente tem a voluntária que faz a barba, corta a unha. Então eu fico aflita porque eles não estão tendo isso, que é uma dignidade, sabe? Eu sofri um acidente, preciso de uma casa, então o voluntariado do hospital, ele vai muito com essas coisas também. E a gente vai, não sabe quando é que as coisas vai poder voltar um pouco ao normal, assim. Tá difícil. Sentimos a falta. Um livro, às vezes eu levo livros, revistas, eles gostam bastante, pensando na literatura, então tudo tem isso no voluntariado, né? Que eu faço isso já há 15 anos, eu sou doutora palhaça. Você conta histórias para eles como palhaça? Ponto, porque assim, quando você entra no. Eu trabalho com adultos mais do que crianças, porque a criança muitas vezes tem medo do palhaço. E a minha formação foi no Canto Cidadão, que é uma ONG muito séria, que trabalha com essa parte de voluntariado de palhaço, e a nossa formação é para adulto. Então, às vezes, o adulto, eu não sou de contar piada, não é a minha. Às vezes eu levo um instrumento musical, mas muitas vezes a senhorinha quer contar o caos da família dela, quer contar uma história, eu conto um conto, ou eu gosto de futebol, então me ajuda nessa parte, porque aí eu falo sobre futebol com os homens, porque eu acho que a figura do palhaço no hospital, por que é um palhaço no hospital? Por que o Pat Adams fez isso? Porque é aquele momento do encantamento que a contação de histórias também tem. A partir do momento que ele vê um palhaço, ele tira um pouco, a gente não vai lá para perguntar da doença dele, que é o que a maioria faz. Nós vamos, daquele momento, tirar ele daquela realidade ruim e ele vai voltar àquela parte gostosa de ser criança. Porque a gente tem a criança interior, que desperta numa contação de histórias, que desperta vendo um palhaço. Então eu tento tirar. E aí eu vou puxando, resgatando o que ele gosta. Se ele gosta de futebol, eu conto, ou eu conto caos, ou eu ouço, ou eu brinco com algum adereço que está lá, ou eu elogio o filho e a filha que estão lá, entendeu? Então eu tento tirar a realidade. Eu atuei em hospital também, lá no Hospitalhaços de Campinas. Era muito especial quando a gente entrava na parte do pessoal que estava se recuperando de cirurgia cardíaca. Como eles ficavam felizes. Era muito especial, assim. E a gente aprontava, assim. Aí os enfermeiros ficavam até bravos. Mas era uma alegria. Eu acho que nós saímos renovados, né? Eu falo que nós saímos renovados. Mas eu não sei o que faz mais bem. Se eu faço bem para eles ou se eles fazem mais bem para mim, que estou recebendo, sabe? É uma troca. Você se sente fazendo parte do universo. É muito louco, é muito, muito legal. O voluntariado, seja ele qual for. Que não tem certo e errado
não tem melhor ou pior. Às vezes a pessoa é voluntária de outra forma, mas eu acho que a gente se sente fazendo parte. Sim, sim. Assim, quem veio primeiro, assim, foi a professora, foi a contadora de histórias, a palhaça? Como que foi? Conte-nos a sua trajetória. Então, eu acho que, na verdade, nós fazemos um curso juntos de contação de histórias, né? Várias formas de narrar, que eu só aprendi bastante. E aí, quando a gente vai aprendendo, eu vou tentando aprender comigo a minha realidade. E hoje eu cheguei à conclusão que eu sou primeiro contadora de histórias. Porque desde pequenininha eu sempre gostei de ler. Mais do que brincar de qualquer coisa, eu gostava de ler e gostava de criar as minhas histórias e contar para as pessoas. E hoje eu vejo a minha filha também fazendo a mesma coisa, muito engraçado, né? E aí, às vezes eu nem sabia direito ler e escrever, mas eu contava a minha história, eu fingia a história no livro, que às vezes nem era a história do livro, mas olhava a ilustração. E aí eu optei por fazer letras, apaixonada pela literatura. Fiz na USP, o que me deu uma amplitude de poder estudar tupi, de poder estudar literatura. Fiz iniciação científica do Machado de Assis, me deu uma amplitude nessa parte. Aí me formei em letras e fui ser primeiro professora, né? Aí fui ser professora de língua portuguesa, primeiro no estado. Nunca fui professora de escola particular, porque não é a minha. Eu gosto de escola pública. Eu gosto, assim, estudei escola pública desde pequenininha até a faculdade, então é o que eu gosto. Nada contra, mas é o que eu gosto. Aí, do estado, eu fui para a prefeitura. Quando eu cheguei na prefeitura, eu descobri esse programa maravilhoso que é as POSLs, Professora Orientadora de Sala de Leitura. Aí, batalhei para sair da língua portuguesa e ir para a sala de leitura. Mas nesse inteirinho, em alguns momentos eu contei histórias. Contei histórias algum tempo em escolas de educação infantil e depois voltava, fui nesse caminho. Aí cheguei na sala de leitura. Na sala de leitura foi um choque bom e um choque ruim. Qual foi o choque bom? Lá é um polo cultural. Aquelas prateleiras, aqueles livros, aquele mundo de literatura que eu fiquei encantada. Só que aí eu queria ler tudo, fiquei meio, sabe? Eu pegava um monte de livro, queria levar para casa, queria ler, fiquei meio. E tive um choque que eu acho que os professores acabam tendo, porque assim, quando nós somos professora de língua portuguesa, a gente é muito matéria, né? Então, eu vou passar matéria para o aluno tirar nota, localização de texto, interpretação de texto. Quando foi para a sala de leitura não dá nem nota. A gente dá aula do primeiro ao nono ano, então eu tenho 24 salas, uma vez por semana, e a fluência leitora, leitura por prazer, por gosto, que é legal. Só que aí eu cheguei cheia de energia, com meu amor pela literatura, que nem sempre é o amor do aluno, principalmente do grande. Então eu tive que parar um pouco, centrar da minha ansiedade e aprender a dar aula desde eu dou aula para o primeiro ano e depois entro no nono ano em seguida. E aí a contação de histórias começou a me ajudar muito, porque aí eu comecei a usar instrumentos, adereços, iniciar com o pandeiro, com instrumentos para as crianças se acalmarem, como eu contei hoje para vocês. Muitas vezes eu pego crianças que vêm da educação física, que estão agitadas, ou ficar aquelas 5 aulas sentadinhas na cadeira, sala de leitura são puffs, é tudo colorido. Então, eu tenho que acalmá-los para poder, né, ouvir uma história, escolher um livro para levar para casa. Então, a contação de histórias acabou me ajudando. Aí eu acabei gostando ainda mais. Quando chegou a quarentena, nós ficamos sabendo da quarentena lá para o dia 16 de março. Aí eu falei para mim que nós teríamos que fechar as escolas. Aí eu falei para minha diretora assim: olha, eu vou pegar uns livros emprestados aqui, porque eu vou continuar contando história de algum jeito. Ela falou: não, pode pegar. Peguei, anotei e trouxe para casa. E comecei a fazer vídeos. E comecei a pôr nos grupos, e aí o pessoal começava a pedir os vídeos das outras escolas, meus alunos, aí eu criei o canal do YouTube. Então as coisas foram indo à medida das que as coisas foram acontecendo. E aí eu conseguia contar histórias e fui, né, do meu jeitinho. Tenho muito que aprender, muito que evoluir,
Mas é assim, eu fui saindo mesmo do chão da escola. E você utiliza objetos, você comentou que você meio que utiliza os objetos de forma criativa, ressignifica os objetos. Como é isso na contação de histórias? Então, eu acho que nós somos vários papéis, e assim, eu sou mãe, né? Eu tenho um filho de 18 e uma filha de 4 anos, e observo também o cotidiano dos meus alunos. Eu sou muito apegada a eles, gosto de conversar, de entender. E aí, o que eu falo? Hoje em dia, as crianças são muito passivas. Ou elas estão com o celular passivo assistindo, ou elas estão com televisão passiva assistindo. A maioria dos brinquedos hoje, eles fazem tudo, né? Boneco faz xixi, faz cocô, fala, engatinha. Então eu tento, na contação de histórias, usar o que a gente chama de, na pedagogia, de materiais não estruturados, né? Usar um prato, usar uma xícara, porque aí, uma caneca, porque aí a criança ela tem que imaginar, entrar, para dali perceber que é aquele personagem, que é aquela história, que é aquela estrutura. E eu acho que isso é muito bom para ela, porque os estudiosos dizem que uma criança criativa, uma criança que passa por esse lúdico, ela é um adulto que vai saber, no trabalho, ter ideias criativas, soluções diferentes dos outros. Então, acho que tudo ajuda, e eu acho que se a contação tivesse momento, já que ela não tem em outros, de repente é legal. E elas constroem os próprios objetos ou não? Às vezes constrói, né, com sucata, mas às vezes eu levo também e eu conto a história com esse foco, nesse sentido. Eu também trabalho muito com meus alunos os jogos teatrais. Eu coloco alguns instrumentos e ele tem. Você começa a história. Aí eu vou lá na campanha e o outro continua, mas não necessariamente esse objeto, ele é um objeto que a criança ele vai ter que criar naquele objeto. Que às vezes vai ter um garfo e é um rei, aí o rei vai ter um garfo para eles também não perderem isso, que isso é muito importante para o psicológico da criança, para a criação mesmo, da criança, que infelizmente não ficar nostálgico, né? Mas nós perdemos um pouco isso na nossa infância, né? E acaba, resgata, né? Sim. Né? Resgata. Ah, você enxerga a contação de histórias como uma mediação de leitura? E como que você está vendo assim, essa mediação através das lives, do YouTube? Você vê uma diferença entre o contar histórias, o ao vivo, o sentir a energia mais ali presente, mas também nas lives a gente sente, é um jeito de sentir diferente, né? Essa energia. Como que você está observando isso? Então, eu acho que primeiro tem dois aspectos diferentes que são importantes para a criança. A leitura, quando a gente fala na escola mediação de leitura, é aquela leitura mesmo, que eu vou pegar o livro e vou ler na íntegra. Isso é importante para a criança, porque a gente forma o leitor até físico, da criança saber como segura um livro, como ler da esquerda para a direita, no nosso caso, na nossa língua, uma ilustração, uma pausa, uma pontuação, um começo, meio e fim de um parágrafo, a importância do título, da ilustração e como aquele escritor lê. Como que ele escreve, aliás? Porque nós vamos tirar da íntegra. A contação de histórias mostra para essa criança que a contação é ampla, que ela pode pegar outras linguagens, que ela pode teatralizar, que ela pode pôr um pouquinho do jeito dela, do olhar dela para a leitura, sem perder muito o texto, mas ela pode fazer todas essas coisas. Eu acho que dessa parte da live, ela perde um pouco de repente, mas se a gente acreditar, fizer com o olhar, eu acho que cada vez mais a criança e o adulto estão entendendo que isso também a gente pode fazer parte. Só que aí tem que ter aquele impacto ficcional que a gente chama, né? A pessoa que está ali também tem que interagir com a gente. Um canal, por exemplo, às vezes eu ponho um vídeo, depois a pessoa, eu vejo lá que a pessoa vai lá e comenta, eu conheço essa história,
eu conheço de outro jeito, que às vezes uma lenda, por exemplo, tem algumas diferenças com a história antiga, e às vezes a pessoa sabe de um jeito. Então, eu acho que tem essa interação de todo jeito, e é o que tem agora, né? É o que tem para esse momento. Eu estou fazendo live para a Biblioteca Hans, toda quarta-feira, às 5 da tarde. E aí, o que eu estou fazendo? Como o Hans Christian Andersen deixou 156 contos, aí o que eu faço no Facebook da Hans? A quarta eu conto 2. E aí as pessoas falam, nossa, mas eu não sabia. As pessoas só conhecem o Hans pelo Patinho Feio, pela Princesa Ervilha, por esses mais conhecidos. Então, de repente, agora a live fez essas pessoas conhecerem, até quem trabalha na biblioteca fala para mim, nossa, eu não conhecia esse, eu não conhecia esse outro. Então, às vezes a live ajuda nisso, né? E como que você vê assim, e como que é a interação, assim, até pelos comentários, nas lives, dá para sentir um pouco essa troca? Ah, eu acho que dá. O que eu tento fazer é assim, por exemplo, quando eu começo a live, eu vejo os comentários, mas quando eu tô contando a história, eu tento não olhar muito. Porque senão eu acho que a gente quebra um pouco o raciocínio. Aí quando termina, eu vejo que às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu conheço essa história, nossa, essa história me marcou nesse, né? Você me indica outra, ou nossa, fiquei sensibilizada agora, para a gente ter essa interação depois, mas na hora da história eu tento não ficar olhando muito para não me perder. Não perder a linha da história, né? Mas a internet também tem de tudo, né, cara? Eu acho que a internet tem de tudo. Por exemplo, o canal, às vezes você se depara com um comentário ruim ou até maldoso. E a gente vai lá e apaga. Tem isso na internet, porque a gente deu essa abertura de ter um canal, de ter. Então, tem que estar preparado para isso também, né? Não tem jeito. Mas às vezes na rua tem alguém que às vezes pode também, quando é apresentação presencial, pode ter algum comentário. Ah, essa história tá chata! Isso acontece. Exatamente. Isso, eu tenho uma amiga da Hans que ela falou que o filho dela estava assistindo, foi uma contadora super renomada, e aí no final ela perguntou para ele assim, gostou? Ele falou, não gostei não. E ela queria mais tarde, ela tive um trabalho para trazer ela, e o menino falou, gostei não. E criança sincera. E tudo bem. Então tá, né? Essa história não foi pra você, vamos ver outra. Mas às vezes a pessoa tá tão, né, e tem que sambar, não é? Porque é um jogo entre quem tá contando, quem tá ouvindo, é uma peteca, né? É como no teatro mesmo também, a gente tá interagindo. E é tudo, às vezes a pessoa te indica um filme, te indica um livro, você vai assistir e fala, nossa, não gostei. E a pessoa é aquele filme da vida da pessoa. Que bom, né? Que cada um tem seu gosto. Eu trouxe também para te mostrar o meu livro. Eu escrevi um livro. Sou escritora independente, que é muito difícil nesse país, que não incentiva muito. E quem aí está assistindo é escritora independente sabe do que eu estou falando, que a gente tem que... A gente gasta com tudo. Publica, depois vende, compra todos para depois batalhar. Mas eu tenho muito orgulho. É uma breve história de um pontinho amarelo. Porque nessa trajetória como professora, eu tenho muitos projetos de protagonismo juvenil, Grêmio Estudantil, Imprensa Jovem, Academia Estudantil de Letras, e eu acabei fazendo muitos projetos do Setembro Amarelo, que é a valorização do amor, da vida, porque as crianças, infelizmente, têm muitos casos de automutilação, tentativas de suicídio, dizem que já é a segunda causa de morte entre as crianças, então eu resolvi fazer esse livro, ganhei alguns prêmios como professora por esses trabalhos do Setembro Amarelo. E aí é um pontinho feliz no ar que ajuda o pontinho azul, que tá, alguns dizem que é um pontinho tímido, outro uma criança especial, uma criança estrangeira. E aí eu fiz esse livro, que é meu filhote também.
nessa busca da literatura como arte e educação e como terapia também. Eu fiz em caixa alta para facilitar a leitura, mas eu já li para os grandes e deu certo também. Eu acho que é um livro para qualquer idade, porque fala sobre amor, respeito, empatia, são valores essenciais da vida para qualquer momento. Aí. Você publicou o ano passado? Publicou no ano passado? É do ano passado? Publiquei o ano passado. Do ano passado. Isso, aí fiz algumas feiras, fiz na Rans, participei de alguns eventos, e aí foi o meu aluno que ilustrou, que eu achei o mais legal, porque ele achava que, ai, professora, um dia eu estava fazendo uma atividade, eu vi ele desenhando, ele ficou com vergonha quando eu falei. Eu falei, mas você tem com vergonha? Ai, porque me falaram que desenhar não dá em nada. Falei, que desenhar não dá em nada? Eu tenho maior vontade de desenhar e não sei, eu não saí daquele, sabe, do pauzinho, eu não saí daquilo para desenhar, eu acho o máximo. E aí eu fui conversando com ele e vi que, infelizmente, as crianças, elas estão assim hoje em dia, né? Tem que ganhar, tem que ter uma profissão que dá dinheiro. Então, às vezes, a pessoa queria ser desenhista, queria ser, e não fica, né, com aquilo. Então, acho que o fato do meu aluno ter sido ilustrador também empodera o livro e multiplica, porque alguém pode também se sentir pertencente a isso. Talvez ele nem seja desenhista como adulto, mas você ter alguma linguagem, alguma arte na sua vida é muito legal. Às vezes a pessoa é advogada, mas gosta de tocar um violão, gosta de ouvir uma música, gosta de dançar. Tem que ter alguma coisa para te tirar né, para você abstrair, eu acho. E Paula, a Graciete está perguntando como que a gente faz para comprar o livro. Então, eu que vendo meu livro. Depois você me adiciona lá no Instagram, porque escritor independente é assim. A gente publica, aí nós compramos todos os livros e depois vamos vendendo. E é assim, meu livro é assim. Eu vendo ele a R$ 15, porque ele não é um livro para eu lucrar, entendeu? É um livro para eu multiplicar, que era meu sonho de ser escritora. Quando eu terminar a live, eu deixo salva, né, no feed e vou colocar o link para o teu Instagram para o pessoal entrar e comprar. Tá bom, muito sobre obrigada. Essa questão... Oi? Obrigada. E a gente estava porque a gente está fazendo a oficina de contação de histórias e a gente estava conversando hoje sobre um assunto bem importante, sobre essa questão dos temas proibidos. Isso não pode falar para a criança não vai entender. Ai, falar sobre morte, falar sobre histórias, embora elas adoram histórias de terror, precisam lidar com isso, assim. Como que você analisa, assim, há um tema proibido para criança ou depende da faixa etária? Como que você vê isso? Então, nós estamos num momento social hoje que está um pouco complicado porque tá meio tudo não pode, né? A crítica é muito grande para a literatura, eu digo, para a arte, tudo. Mas o que eu penso como professora de sala de leitura? Primeiro que eu não posso passar para os meus estudantes só o tema que eu gosto, só o gênero que eu gosto. Porque se eu estou aqui tentando criar um leitor para a vida, que esse é o nosso objetivo quanto sala de leitura, eu tenho que trazer diversos gêneros, porque às vezes ele vai gostar de um e aquilo ele vai. Tem gente que muitas vezes critica o Harry Potter, Diário de um Banana, o Crepúsculo, e eu defendo super. Porque eu acho que uma criança lê um livro de 300 páginas, pelo amor de Deus, aquilo pode levar ela... Depois ela vai continuar lendo esse gênero ou vai ler outros. Duas coisas que eu sempre leio na sala de leitura, que para mim é base. É literatura africana e literatura indígena. É quase minha militância em sala de leitura. Quem trabalha comigo sabe. Não desprezando a literatura europeia, mas eu acho que a criança, a sociedade, por muito tempo só teve essa. E eu acho errado fazer só projeto. Eu vou fazer um projeto do agosto indígena. Porque para a criança parece assim, a literatura indígena eu só posso contar naquele momento, depois não vou contar mais. Não faz parte da minha realidade.
Então, eu acho que ela tem que... A gente, infelizmente, na nossa sociedade, nas escolas, naturalizamos o preconceito. Então, nós temos que naturalizar essas literaturas para mostrar para ela que essa literatura faz parte da nossa sociedade muito, do que nós somos, nossos povos ancestrais, originários, do berço da nossa humanidade, berço do Brasil, da língua portuguesa e tudo. Então, eu gosto muito de contar literatura africana e literatura indígena. E aí, o que eu faço? Eu estou com o segundo ano, eu tento colocar uma linguagem de acordo com ela. E depois debater de acordo com ela. Quando eu estou com o nono, a mesma coisa. Porque eu acho que essa pandemia nos mostrou, Scarlett, que nós pecamos quanto educadores. E eu não tenho vergonha de falar quando eu erro, não. Deixamos por muito tempo de usar a literatura, que é um forte instrumento, para trabalhar sobre as perdas. E eu acho que quando voltar, nós temos que trabalhar isso com as crianças. Essa semana, na semana passada, eu fiz uma contação de histórias para a DREPENHA, para a Diretoria de Ensino da PEN. E eu contei a lenda dos diamantes. E a lenda dos diamantes, o Itajibá, que é o indígena que a Potira gosta tanto, ele morre. E eu falei, como é legal para as professoras nós contarmos essa lenda para explicar que as nossas perdas podem se tornar diamante, as nossas lembranças. A gente tem que ressignificar, porque as crianças vão voltar para a escola com muitas perdas. Perdas de parentes, perdas de amigos do Covid, que não são números, são pessoas. Histórias tristes, perdas de emprego, mudanças de vida. Então, talvez a literatura nos ajude a melhorar essa realidade. Quem entrou agora na live foi a Pílulas Sombrias, que é uma amiga minha que trabalha muito com a questão, ela é mestra quando fala em coisas sobre morte, sobre histórias de terror, de medo. E as crianças amam. E essas histórias, a Thaís, que ela chama Thaís, ela me ensinou a gostar, porque ela ensina muito como nós podemos, porque isso faz parte da vida. O Hans Christian Andersen, ele conta muitas histórias com finais tristes. E ele falava isso, ele era um contador de histórias também. A criança tem que entender que não tem só história feliz na vida dela. Então a literatura nos ajuda nisso. Não tem só história bonitinha, só história boa. Tem as histórias de finais felizes e finais tristes. Eu contei uma história também, uma lenda africana, que é a lenda do tambor. O macaquinho sobe para a lua, estou resumindo, e eles querem subir para a luz, os macaquinhos. Aí eu conto até com um pregador. E aí eles ficam pulando, tentando chegar na lua. E aí eles pensam, se eu subir um em cima do outro, a gente chega na lua. Aí eu faço com o pregador, faço com um prato até, e grudo nos pratos até ele subir para a lua. E um fica lá, um pequenininho fica lá. Fica amigo da lua, passa um tempo, porque ele começa a sentir falta dos amiguinhos da terra, da floresta, das bananas. E embora ele fique muito amigo da lua, a lua fica com dó e fala, pode voltar. Você tá com saudade de quem você gosta. Mas eu vou te pendurar numa corda, eu uso um barbante, e quando você descer, eu vou te dar um tambor. Quando você chegar lá embaixo, fica esse presente meu para você, e você toca o tambor. E aí o macaquinho vai descendo, só que na metade do caminho, curioso, ele fala, eu vou tocar só um pouquinho esse tambor para ver com que barulho que ele faz, mas eu vou fazer bem pouquinho, para a lua não ouvir. Só que ele esquece que a lua é misteriosa, a lua ouve tudo. E ela ouve e ela solta, e ele sai. E aí uma menininha corre, que eu falo muito sobre empatia, que a menina nem conhece ele e tenta salvá-lo, só que ele morre. Antes dele morrer, ele dá de presente esse tambor e pede para essa menina mostrar para os quatro ventos, os quatro cantos, esse instrumento. E se tornou um instrumento tão importante, tão rico para a cultura africana, né? Que mudou e tem diversos estilos, diversos tamanhos. Quando eu contei essa história uma vez, numa live de um amigo meu, uma criança falou, nossa, mas ela morre, eu não queria que morresse o macaquinho. Mas depois essa mesma criança falou, mas as pessoas morrem, né?
E eu acho que é isso. Então, não pode ter tabu. Você tem que respeitar, claro, a idade da criança, mas tem coisas que a gente pode ir falando aos poucos para a criança entender que a vida vão ter perdas, vão ter momentos felizes e momentos tristes, para ela aprender a trabalhar as emoções dela. A literatura ajuda nisso. E a criança é muito inteligente também. É muito inteligente, a gente não pode subestimar. Sim, sim. Às vezes ela É, não está sabendo de coisas. Nossa, como você sabe disso? Traz um comentário assim, como? Elas sim, já sabem exatamente. muita coisa. Eu só falo assim, Scarlett, por exemplo, quando eu trabalho o Setembro Amarelo, eu tento Ah, trabalhar coisas positivas. E a gente tem que tomar cuidado, às vezes, de ficar muito numa energia. Por exemplo, eu vou reformular. Quando eu estou trabalhando o Setembro Amarelo, não ficar só com histórias sobre suicídio, sobre morte, porque às vezes a gente vai também abrir muitas feridas e não conseguir cicatrizá-las. Então a gente também tem que ter este meio termo quando a gente for trabalhar esses temas, às vezes, pesados para criança, né? Eu acho que tem que fazer. Ela está falando aqui, tem que fazer relações poéticas. Eu acho que é isso mesmo. sim. A criança sabe, o adulto que quer fingir. Eu também concordo, Sheila. Eu acho que, às vezes, os pais não. Ah, eu não quero que trabalhe isso com meu filho. Só que a pandemia está mostrando que, às vezes, a criança. A minha filha se assusta, às vezes, porque são números, muitos números de morte. Cemitérios sendo desconstruídos. Então, a gente tem que ressignificar isso para a criança. Não pode deixar tudo isso perdido. Porque ela entende, ela percebe, não é? Como que é esse dia? Você tem uma filha de 4 anos, Tenho. além do filho de 18. Como que tá para a Tenho. menina de 4 anos essa questão da pandemia? Como que tá o teu diálogo com ela? Então, com os dois, porque o meu filho, ele é Asperger, né? Ele é o autista de bom funcionamento, que se fala agora. Então, eu tive duas questões com os dois. Meu filho já está na faculdade, porque ele tem altas habilidades, ele faz FATEC. Então, para ele, no começo foi Aham. difícil, porque a mudança para eles é complicada, né? Sim, sim. Então, eu tive que trabalhar com ele essa coisa de estudar em casa, de conversar com o professor, de mandar uma pergunta de áudio, que para ele é difícil, ele fica com vergonha. O problema dele muito é essa comunicação. Então eu tive que trabalhar com ele isso para ele conseguir fazer as atividades. Tenho muito orgulho dele, é meu príncipe. Sou uma pessoa muito melhor graças a ele, mas tem aquele cotidiano que a gente tem que ressignificar porque mudou toda a rotina dele. Quando muda a rotina é complicado. Para minha filha também, porque a criança, primeiro, essas questões da morte que eles ficam ouvindo muito, e ela ficou muito estressada, eu e meu marido trabalhamos muito isso com ela, de ficar nervosa. Nós sempre passeamos muito com ela, de ir em shopping, de ir em teatro, de cinema, de ir em biblioteca, parques. Então, para ela não ir ficou muito complicado. E o tempo para a criança é difícil, porque já está muito tempo fora da escola, fora de convívio com as crianças. Então, é no dia a dia, de brincar, de contar histórias, de fazer a lição. Eu acho que é difícil para todos. E eu sempre falo, não podemos desprezar as crianças. Muitas vezes a gente fala, a rotina da pandemia está difícil para mim. Para a criança também está bem difícil. Então a gente não pode desprezar. Então, como professora, eu vejo como é difícil, porque tem crianças, Scarlett, que estão de fora dessa realidade educacional, que não tem internet, que tem violência em casa, que mora com várias pessoas e está passando por isso na pandemia. Isso é muito triste. Eu tenho aqueles estudantes que a gente coloca na internet e ele tem acesso, mas muitos não têm. Então, a pandemia também escancarou uma desigualdade social muito grande que nós temos e que a criança sofre demais. É como se a gente estivesse na mesma tempestade, mas tem vários tipos de barcos, né?
tem transatlânticos, tem caiaques, cada um tá num barco diferente, assim, é bem complicado. E que bom que as bibliotecas, os contadores estão fazendo essas lives para, né, trazer, porque eu acho que o que a pandemia mostrou muito também é como a cultura, a literatura e as ciências são essenciais na vida. Porque quando começou a pandemia, todos os grupos que a gente tinha, que as pessoas colocavam um monte de livro, né, opções de leitura, e um monte de opções de teatro, de entretenimento. Então, mostrou a importância. Muitas pessoas falaram para mim que voltaram a ler, que voltaram ao hábito da leitura, e espero que não percam depois, porque a chance da gente voltar para a rotina e esquecer do que a gente aprendeu agora, infelizmente, muitas vezes acaba acontecendo, né? A Thaís, né, da Pílulas Sombrias, é a Thaís, né? Ela até falou, tem gente agarrada em tábua nessa... A situação tá tão complicada, tem gente agarrada em tábua nessa pandemia. Tá muito difícil, tá muito desigual, tá muito complicado. Porque essa desigualdade, ela sempre existiu. É que ela ficava embaixo do tapete. Agora ficou à mostra, né? Que essa criança não tem acesso à internet, que essa pessoa fique em casa. Mas muitas vezes essa casa tem 14 pessoas que moram na casa. E não tem 50% da população brasileira não tem saneamento básico, não tem o esgoto em casa. Então, essa desigualdade a gente não pode esquecer que ela sempre existiu e que sempre foi deixada de lado. Não é? Você tem algum caso, você está acompanhando algum caso de algum aluno em particular que ou casos assim que está numa situação que vocês têm que dar uma orientação melhor? Ou... Vários, não só eu, como eu sou professora de sala de leitura, a Thaís também é. Nós temos um grupo de WhatsApp que nos falamos, nossa, demos 100 cesta básicas para 100 famílias da nossa escola. Às vezes ligamos porque a pessoa não tem acesso à internet, ou às vezes é assim, só tem um celular na casa para a família. Então, a criança faz uma lição, depois fica uma semana sem fazer, porque não tem o acesso. E tem a questão do volta às aulas. O governo está pressionando muito para nós voltarmos às aulas, mas nós temos muito medo, porque as escolas não têm estrutura para receber essas crianças com o mínimo de cuidado. Como a criança não vai ter contato uma com a outra? Como ela vai ficar de máscara 6 horas, 8 horas? Então, tem muitas coisas complicadas. Infelizmente, a educação... Eu tô pensando nisso. É o momento de voltarem às aulas? Eu não acho. Não quero polemizar aqui, mas eu não acho. Eu acho que enquanto não tiver vacina, eu acho que nós não temos que voltar. Não sabemos... Não dizem estudos para dizer como é que estão essas crianças todas juntas. E essas crianças, porque às vezes tem muita essa ilusão de falar que a criança não desenvolve uma doença grave do Covid. Mas nós não sabemos como essas crianças aglomeradas. E essas crianças têm contato com outras pessoas, com avós. Então, eu não concordo. E eu acho que não pode se votar assim, e muitas vezes a gente respeita a fala do professor. A gente não ouve o que o professor tem a dizer, né? Então, se nós ainda temos uma curva alta de um Covid, como é que a gente vai voltar para a escola? Então, nós estamos muito preocupados com os educadores isso, sabe? Muito mesmo. A gente que não está na sala de aula fica preocupado também, assim. Tá muito... Exatamente. Eu, particularmente, tenho essa preocupação, sim. O aluno, ele é muito do toque, do abraço. Como que nós vamos dar um método de distanciamento? As escolas, por exemplo, a minha escola tem 3 funcionários da limpeza. Turno manhã e tarde, 600 alunos. Como é que esse funcionário da limpeza, que são pessoas batalhadoras maravilhosas, mas não são... Como é que elas vão dar conta da limpeza de tudo isso? Né? Cancelaram o Réveillon e não cancelaram as aulas. Cancelaram o Réveillon. A aula não vai ser um tumulto, essa entrada, essa saída. Gente, é muito complicado.
pra gente conseguir. E aí, põe a culpa no. Ó, se não der certo, é o professor que não conseguiu manter esse distanciamento. É muito triste a gente ouvir isso, entendeu? A culpa vai cair em cima do professor. Não soube orientar ali. É claro que E a gente queria estar na escola. Eu sinto saudades, mas a saúde dos meus alunos, eles vão ter a vida inteira para aprender os benefícios que eles não estão aprendendo agora, mas eles têm que ter vida e saúde, né? Ele e os familiares. Não podem levar doença para casa. E nós temos professores com doença, né? São seres humanos, tem professor com pressão alta, com questões de risco. Tem uma série de coisas. porque às vezes você vai no supermercado, adultos, é difícil respeitar o distanciamento, eles já vêm chegando, assim. Que Imagina vão para estar com criança, saudade, que vão estar com saudade de uma adolescente precisa conversar. né? Eu acho que se ainda estão tendo tantas mortes, voltar a uma escola, gente, eu acho inviável. Eu sei que não é fácil, eu não estou desprezando, também sou mãe, e às vezes eu estou trabalhando, minha filha está aqui comigo. Hoje não, ela está com meu marido, que dá uma super força, um companheirão. Mas às vezes eu tenho que estar com ela. Eu sei que não é fácil para quem está em casa. Mas o que é fácil numa pandemia? Não é? Não é? A Thaís comentou que morto não estuda nem dá aula. Isso. É Morto isso. não estuda. Ele quer forçar um retorno e as coisas não estão para um retorno. E aí nós nos deparamos não só com falas nossas, com falas de especialistas de saúde, de saneamento, indo contra esse retorno, dando até números alarmantes de mortes. E a gente fica sem muito. A escola da minha filha eu memei e as mães já falaram que não querem mandar. Mas existe até uma ameaça de perder a vaga se o filho não voltar. Então é muito complicado tudo, sabe? Todo mundo, exatamente para isso. A gente quer voltar ao nosso trabalho, mas voltar assim, a sem segurança, não dá. Mas voltar com segurança para todos, né? Sim, exatamente. Paula, a colher de pau tá aqui me falando, ela tá me batendo. É que o horário tá acabando. Eu queria contar uma história, posso? Que eu tô com medo de acabar. Eu acho que a gente tá com 10 minutos finais, aí a colher de pau tá aqui. Eu vou contar uma historinha com as minhas xícaras em homenagem à Kátia, porque a Kátia gosta dessa história. Não sei se ela tá aí, a Kátia ainda. Eu vou contar. Tá bom? Não é uma história indígena, é uma história chinesa. Tá bom? Que aí eu vou contar um pouquinho com a Tia. Então vamos todo mundo aqui, ó, com as mãos. Vamos todo mundo se aquecendo, buscando a nossa ancestralidade, fugindo um pouco da rotina, esquecendo um pouco esses momentos, para deixar a cultura, a literatura entrar aí na casa de vocês. Eu na minha casa e vocês na casa de vocês. Porque dizem que há muito tempo atrás, o imperador não tinha filho e nem parentes próximos. E ele estava ficando preocupado, porque a idade dele estava chegando e para quem ele ia deixar o seu reinado. E aí ele pensou, chamou todas as crianças do reino e disse para elas: crianças, vou fazer assim para vocês verem. Cada uma de vocês vai receber um vasinho com uma semente. E vão cuidar, cuidar, cuidar e cuidar. A flor que ficar mais bonita vai ser aquela pessoa que será o meu sucessor, que será o futuro imperador. E as crianças ficaram muito animadas. Todas queriam ser o sucessor daquele imperador. E uma das crianças ficou mais feliz ainda, porque uma das coisas que ela mais gostava de fazer em casa era cuidar das plantas. Aí pensou, essa eu já ganhei e era o meu sonho de ser imperador. Todas voltaram para casa, cada um com o seu vasinho com a sua semente. O tempo foi passando e esse nosso amiguinho foi cuidando da sua semente. Mais crianças grandes aí em casa.
porque todo mundo é criança de um jeito ou de outro. Não dava em nada. Nada acontecia com aquela plantinha de crescer. E ele regava, e ele conversava, e ele trocava de vaso, mas nada acontecia. Ficava ali, só o vasinho, nada crescia naquele vasinho. Ficava só a terra. E ele foi ficando triste, desanimado, sem saber o que fazer. E disse para o seu avô que como ele morava: vovô, eu vou perder desse jeito. Nada acontece. E o seu avô disse: leve isso, leve o que aconteceu. Porque a verdade sempre é melhor que tudo. Não adianta você comprar uma outra flor e levar uma mentira. Leve esse vaso. Vá o que você é. Chegou o grande dia e o imperador ali esperou chegar o seu sucessor. As crianças chegaram, cada uma com uma planta mais bonita que a outra, de todas as cores. Vermelha, laranja, até azul. Plantas ornamentais, plantas diferentes, excêntricas. E o menino foi ficando cada vez mais triste. Como uma delas vingou, como uma delas criou tantas flores bonitas, e a minha não fez nada, ficou do mesmo jeito. Foi ficando tão triste que foi ficando o último da fila. Mas lembrou do seu avô e disse: já que eu vim aqui, eu vou com a verdade até o final. O imperador, quando recebia as crianças, olhava para as crianças e nada dizia. Nem sorriso fazia. E as crianças iam mostrando as flores, dizendo que tinham cuidado, que tinham colocado cascas de ovos, café para ela ficar mais feliz, e ele nada dizia. Até que chegou a vez do nosso amiguinho. E chorando aos prantos, ele disse para o imperador: essa é a minha flor que não existe. Eu reguei, eu cuidei, eu conversei, eu fiz de tudo, porque eu gosto de cuidar de plantas. Mas ela não vingou, ela ficou. Só a terra, só o vaso e mais nada. Diferente dos outros, neste momento o imperador sorriu e riu e deu uma gargalhada muito grande. E disse para aquele menino: você é o meu sucessor. Você será um imperador, um grande, sábio imperador. O menino não entendeu nada e as crianças foram saindo de fininho, porque foram entendendo o que tinha acontecido. E o imperador disse: todos esses vasos tinham sementes mortas e queimadas. Nenhuma vingaria mesmo. Nenhuma daria certo. Mas eu queria dizer, quem poderia aqui me dizer a verdade? Quem me traria a verdadeira semente da verdade? Quem me traria o vaso que eu entreguei? As outras crianças compraram flores e quiseram trazer uma mentira, achando que a mentira daria certo. Mas você foi o único que trouxe a semente da verdade. E essa história, quando eu conto para os meus alunos, que é a semente da verdade, eu digo para elas assim, como a gente vê na pandemia. Nem sempre a verdade é a mais bonita, mas com certeza ela é melhor que qualquer mentira que a gente tente deixar ela mais bela. E é isso aí. Já conheciam, gente? Olha. Eu não conhecia. Obrigada, Paula. Paula, muito obrigada por participar do programa Vai Vindo Histórias. Foi lindo, lindo. Você tem o Instagram e tem também a página. Você tem um canal no YouTube, que é Paula Pagu Bora Ler. É Paula Pagu Bora Ler. Todos. Porque eu quis colocar um Bora Ler para colocar um nome mais coloquial diferente. E fiquei feliz que as pessoas não conheciam a história. E essa história é muito linda. E esse menino se tornou um grande imperador sábio, graças à verdade, né? A um vaso que não deu flores, mas deu muitos frutos para a vida desse menino. E com certeza foi muito mais verdadeiro que aquelas flores mentirosas.
obrigada, gente, por nos ouvir nesse momento, né? Espero ter aquecido os corações de vocês nessa noite. Acho que está mais quentinho que ontem. E vivam da arte, da literatura. Leiam para os seus filhos, porque é muito legal ler para os seus filhos. Tenham momentos de leitura antes de dormir, né? Deixem livros em casa para eles curtirem, para eles folhearem, mesmo que ainda não saibam ler, olhar as ilustrações. Leiam vocês, que a literatura salve e enriquece muito as nossas vidas. Obrigada, Lovitz. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu não sei quanto tempinho a gente ainda tem. A última vez que eu olhei era uns 10 minutos. Eu acho que agora é 3, eu acho. 3 minutos. 3 minutos? Acho que alguém... Bom, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa assim que tá no âmago? Diga agora, o caso para sempre. O cálice para sempre. Uma coisa assim que tá borbulhante. Olha, vários beijinhos. E gente falando que conhecia, outros não conheciam. É uma história legal para contar para as crianças. Dá para pegar, às vezes eu pego um vasinho. Então, às vezes eu pego o vasinho. Pego um vasinho que não tem nada, vasinho com flores para trabalhar com as crianças. Essa história dá para a gente trabalhar também o cultivo das plantas, porque é uma atividade legal para trabalhar com os pequenos. Dá para multiplicar, né, gente? Dá para trabalhar várias coisas aí, né? O conselho do avô, né? O conselho do avô, porque na nossa cultura a gente menospreza as pessoas mais velhas, diferente da cultura indígena, da africana. Então, ele seguiu um conselho do seu avô, dá para a gente trabalhar isso com as crianças também. A importância de ouvir os mais velhos, porque eles são bibliotecas vivas, têm muito a nos ensinar. Então, às vezes, eu pego uma história e dela eu levo para outros caminhos, que eu também acho legal. Né? Com certeza. Lovitz, Paula, muito obrigada. Lembrando mais uma vez, o perfil aqui vai mudar de nome a partir do dia 1 de agosto. Então, Paula, se você vê bike de história, sou eu, viu? Não vai pensar que é um invasor no seu Instagram, sou eu. A partir do dia 1 de agosto vai mudar para bike de histórias. E falando em bikes, depois que voltar tudo e vocês pegarem condução, aquele livro que você não quer mais, deixe no ônibus, deixe no metrô, outra pessoa pega e ela lê. Às vezes a gente tem um livro que a gente quer mesmo para sempre, mas nem sempre todos a gente quer. Deixa assim esquecido numa praça, no metrô, multiplica a literatura. Nossa, aqui eu moro em Ribeirão Pires e aqui tem essa prática bem legal na estação. Eu já peguei cada livro interessante. Nossa, o do Galeano, das Veias Abertas da América Latina, eu já encontrei. Eu encontrei uns falando sobre contos de fadas. Aí, tá vendo? Eu acho que é uma... pesquisar melhor contos de fadas. Aí tava indo para São Paulo, no que eu olho lá na caixa, falando sobre contos de fadas. Parece assim, aquela sincronia, assim. E deixa um bilhetinho indicando boa leitura, que a pessoa vai entender que é para ela, e multiplica. Isso é muito legal. Visitem os sebos, às vezes são difíceis. Valorize os escritores independentes, que é muito difícil nesse país. Eu acho que é isso aí. Estudem, leiam. É muito legal. Um beijo, obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. 28 segundos, 23. Obrigada, Paula. Obrigada, Lovitz. E um ótimo final de semana para todos.